Olá, gente querida! Hoje é sexta-feira, dia 31 de março. Nós estamos na quinta semana da Quaresma. E nós continuamos a ler o Evangelho de João. Estamos no capítulo 10, versículos 31 a 42. Naquele tempo, os judeus pegaram pedras para apedrejar Jesus. E ele lhes disse: por ordem do Pai, mostrei-vos muitas obras boas. Por qual delas me quereis apedrejar? Os judeus responderam: não queremos te apedrejar por causa das obras boas, mas por causa de blasfêmia, porque sendo apenas um homem, tu te fazes Deus. Jesus disse: acaso não está escrito na vossa lei, eu disse, vós sois deuses? Ora, ninguém pode anular a Escritura. Se a lei chama deuses as pessoas às quais se dirigiu a palavra de Deus, por que então me acusais de blasfêmia, quando eu digo que sou filho de Deus, eu, a quem o Pai consagrou e enviou ao mundo? Se não faço as obras do meu Pai, não acrediteis em mim. Mas se eu as faço, mesmo que não queirais acreditar em mim, acreditai nas minhas obras, para que saibais e reconheçais que o Pai está em mim e eu no Pai. Outra vez procuravam prender Jesus, mas ele escapou das mãos deles. Jesus passou para o outro lado do Jordão e foi para o lugar onde antes João tinha batizado. E permaneceu ali. Muitos foram ter com ele e diziam: João não realizou nenhum sinal, mas tudo o que ele disse a respeito deste homem é verdade. E muitos ali acreditaram nele. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Minhas irmãs e meus irmãos, estamos no capítulo 10 do Evangelho de João. Nos versículos iniciais, de 1 a 21, predomina a imagem da porta das ovelhas e do bom pastor. A conclusão, nos versículos 19 a 21, é uma conclusão de acirramento, de embate e de mais perseguição a Jesus. Jesus então sobe a Jerusalém por ocasião da festa da dedicação do templo, que celebrava exatamente a retomada do templo de Jerusalém, que esteve no poder dos Seleucidas e foi profanado, sobretudo por Antíoco IV Epífanes. Judas Macabeu, no ano 164 a.C., retoma o templo, purifica o templo e consagra novamente o altar a serviço de Deus. Isso está em 1 Macabeus, capítulo 4, versículo 59. O contexto, portanto, é de um respiro libertário contra o poder autoritário dos invasores. Ao mesmo tempo, o povo de Deus tem a consciência de que o verdadeiro templo é o ser humano livre e fiel ao projeto de Deus. Caminhando pelo pórtico de Salomão,
no Templo de Jerusalém, os judeus perguntam a Jesus se ele é o Messias. Jesus responde com uma série de afirmações solenes e profundamente teológicas. Ele diz, primeiro, as obras que o Pai encarregou que ele fizesse, estas obras é que dão testemunho dele. Segundo, os judeus não creem nestas obras, exatamente porque não são ovelhas do rebanho de Jesus. Quando João utiliza a palavra os judeus, significa as autoridades judaicas, os líderes de Israel. Terceiro, Jesus doa a vida eterna às suas ovelhas, elas escutam a sua voz e o seguem. Quarto, elas lhe foram doadas pelo Pai e por isso ninguém pode arrancá-las. E quinto, o mais importante, o Pai e Jesus são um. Ora, quando as autoridades judaicas escutam esta frase, o Pai e eu somos um, eles logo acusam Jesus de blasfêmia e pegam pedras para matá-lo, para apedrejá-lo. Querem prendê-lo. A acusação fundamental é que Jesus se faz passar por Deus ao chamar-se Filho de Deus. Jesus se defende dessa perseguição com a Sagrada Escritura. Ele cita o Salmo 82, versículo 6, chamando-a de lei. Jesus cita a Escritura no livro dos Salmos, mas chama essa passagem da Escritura de lei. E o que ali diz? Vós sois deuses. Vós sois deuses. A interpretação da Sagrada Escritura nesse contexto é feita conforme um método que os rabinos costumavam usar. A técnica se chama a minore ad maius, significa do menor para o maior. Ora, originalmente, no Salmo 82, a frase se refere aos juízes de Israel. O raciocínio, portanto, é lógico e simples. Se os juízes de Israel recebem o título de deuses pela capacidade de julgar, pela capacidade de interpretar a vontade de Deus, pela capacidade de decidir o destino das pessoas, quanto mais Jesus, que é Filho de Deus, que é o Verbo encarnado e alguém que realiza as obras do Pai. Ora, se os simples juízes de Israel são chamados de deuses porque, de algum modo, eles decidem sobre a vida das pessoas diante da vontade de Deus, quanto mais Jesus, que realiza total e plenamente as obras e a vontade do Pai. Se a Escritura chama de deuses pessoas que recebem a mensagem do Senhor, por que acusam Jesus de blasfêmia quando ele diz ser Filho de Deus? O segundo argumento de Jesus é que ele realiza as obras do Pai. Os fatos ou as obras realizadas são incontestáveis. Jesus escapa e vai para o outro lado do Rio Jordão. Muitos foram vê-lo e comprovam que o testemunho que fora dado por João Batista é verdadeiro.
É por isso que muitos acreditaram em Jesus. Como podemos viver esta palavra? Primeiro, na festa da dedicação, Jesus quer nos consagrar plenamente a Deus como templos vivos. Segundo, as obras que Jesus realiza dizem que ele está profundamente unido ao Pai. Terceiro, a memória do testemunho de João Batista confirma que a obra libertadora que Jesus realiza provém de Deus. E por último, realizemos nós também a obra do Pai, como consagrados pelo batismo, como templos vivos do Espírito Santo de Deus. Um abraço a você. Até amanhã, se Deus nos permitir. Eu os abençoo, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.